Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, fique bem informado a partir de agora. O Sim Notícias está começando trazendo tudo que foi destaque em Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Ambulantes começam a ser retirados das ruas do centro de Linhares pela fiscalização da prefeitura. Um jovem foi morto a tiros no bairro Aviso na noite passada. Onda de assaltos a ônibus assusta moradores em Soretama. A audiência pública discute o orçamento 2020 em Linhares. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Neste dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Alerta para o AVC. Sobre esse assunto eu converso no último bloco com o médico neurocirurgião, Dr. Pedro Nunes Boechat. Veja ainda os assuntos do esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Um jovem foi morto a tiros em Linhares na noite passada. Já em Soretama, os assaltos a ônibus têm tirado o sossego dos moradores. Veja esses assuntos num rápido giro pela cidade. A violência continua em Linhares, com mais um homicídio. Um jovem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira na região conhecida como Pó do Aviso. Tiago Nobre da Silva, de 24 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Ele ainda foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não tem pistas dos autores do crime que está sendo investigado. Ainda não se sabe também o que motivou mais este homicídio na cidade. E uma onda de assaltos a ônibus tem assustado moradores de Soretama. Em 2019, foram registrados 36 roubos nos coletivos que passam pela cidade. Neste mês de outubro, já foram 18 assaltos entre os dias 1º e 28. Segundo a aviação Joana d'Arc, 2 acusados pelo crime foram presos na última sexta-feira, mas outro suspeito cometeu 3 roubos a ônibus no final de semana no bairro Salvador. A aviação Joana d'Arc informou que instalou câmeras em todos os ônibus para tentar inibir a ação dos assaltantes. Cada veículo possui até 4 câmeras, mas isso não tem diminuído o número de assaltos. Pois é, esses casos de assaltos só se multiplicam, né? Infelizmente, a polícia não tem dado resposta para esses crimes. Vendedores ambulantes que atuam em calçadas e esquinas de ruas no centro de Linhares estão sendo orientados a deixar esses locais. A prefeitura intensificou as ações com o objetivo de impedir o uso irregular desses espaços públicos. Uma ação conjunta entre as Secretarias de Segurança Pública e Defesa Civil e de Obras e Serviços Urbanos aconteceu no centro de Linhares na manhã desta terça-feira. O motivo era os vendedores ambulantes que estão em situação irregular. Sabemos muito bem que o país está passando por um momento muito difícil em relação à questão de empregos, mas entendemos também aquela situação daquelas pessoas que geram emprego. Então a gente tem que colocar na balança a questão que implica com a lei, que é a lei de postura do município. Uma vez que existe essa lei, nós estamos orientando no primeiro momento, isso nós estamos realizando esse trabalho desde 2017 em relação aos ambulantes. Já foram mais de 150 orientados em relação a essa questão. Desses 150, 57 foram notificados para estarem se enquadrando ou adequando dentro da legislação do município. Haja visto que o município também oportuniza esses ambulantes, porque em maneira alguma o município proíbe esses de trabalharem. Todos podem sim trabalhar de forma regular. Tanto é que nós temos a situação hoje aí do cadastro, né, junto aos ambulantes que queiram trabalhar no dia 2 de novembro, dia de finados. Então a gente oportuniza esses ambulantes a trabalhar dessa forma, de forma regular. Mas os vendedores ambulantes que têm essa venda como sua única fonte de renda discordam totalmente dessa fiscalização da prefeitura. O Ricardo tem como única fonte de renda a venda de água de coco. A falta de emprego aqui em Linhares está muita, né? Tá faltando muito. Então tem muita gente procurando. Então isso aqui está sendo ganha-pão. E isso aqui está sendo meu aluguel, comida, pensão de filho, está sendo tudo daqui. Fruto disso aqui, entendeu? A gente está trabalhando nesse sol quente aqui o dia inteiro, igual hoje eu vi tirando a senhora que está vendendo água de coco. Eu acho errado, né? Porque se vocês querem tirar as pessoas assim, então a gente tem que dar pelo menos um emprego de carteira assinada para todo mundo, então. Aí eles podiam tirar todo mundo da rua. A Claudineia disse que depois que registrou-se como microempreendedora, não teve problemas com a fiscalização. Já estou com essa folha aqui, que foi da prefeitura,
que me deu para poder, quando o fiscal chegar, eu apresentar para ele não me incomodar. O chefe da fiscalização de obras afirma que essa ação é benéfica para o desenvolvimento da cidade. A nossa ação de fiscalização é voltada para a postura em relação à utilização dos espaços públicos, mas não foge à regra a questão da fiscalização do Estado. Uma vez que tem produto originário de outro Estado, cabe sim à Receita trabalhar essa questão, Receita Estadual, trabalhar essa questão junto com os mesmos. Então, uma vez que está vindo mercadoria de fora do Estado, tem que ver a procedência desse produto. É que a crise agravou a situação financeira de muitas famílias, isso não é novidade, né? Mas os espaços públicos precisam realmente estar liberados. A ação ela é muito importante. Vamos à coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Veja a coluna de hoje. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos. Hoje estamos aqui em Boca Raton, dando continuidade à nossa série Brasileiros que fazem a diferença nos Estados Unidos. Estou hoje com uma convidada muito especial, minha amiga Miriam, que é a proprietária do Vitality Spa aqui em Boca Raton, que vai contar um pouquinho para nós da sua história aqui nos Estados Unidos e dos seus empreendimentos. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada, Abel. Então, meu nome é Miriam e eu trabalho junto com a Sheila aqui no Vitality Spa. Nós temos o nosso business por 12 anos aqui, trabalhando nessa área de saúde, de estética e de beleza. Eu moro nos Estados Unidos há 23 anos e a Sheila já está há mais de 30. Então, já percorremos esse percurso há bastante tempo, né? Bastante acostumada aqui com a vida. E nós estamos, então, trabalhando nessa área. O nosso carro-chefe aqui no Vitality é o laser para hair removal, que é depilação, tratamentos para rejuvenescimento da pele, tratamentos de estéticas, de saúde. E fazemos, então, todo esse atendimento ao público brasileiro, americano e hispano também. Que bacana, estão com uma novidade agora, né, Miriam? Conta pra gente. A nossa novidade é que nós estamos abrindo para franquias, expandindo o nosso negócio e dando oportunidade para esse público brasileiro chegando aqui, que está nessa área de saúde, estética e bem-estar, possa vir trabalhar conosco. Nós oferecemos todo o treinamento também em português, em espanhol e em inglês, então acolhendo essas pessoas, né? Legal. Uma oportunidade. Então, tem uma experiência já reconhecida aqui no mercado, né, dos Estados Unidos, de longa data, e agora abrindo oportunidade para você brasileiro que de repente quer vir morar nos Estados Unidos, pode adquirir uma franquia do Vitality Spa, e também para o brasileiro que mora aqui, quer mudar sua carreira, quer empreender um novo negócio, está também de uma nova opção para você avaliar. Essas são as dicas de hoje, tenham todos uma ótima e abençoada semana, até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel. Obrigado, Miriam. O Abel sempre trazendo aí brasileiros, né, que estão empreendendo nos Estados Unidos. Obrigado pela coluna. Até semana que vem. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a nossa região. A quarta-feira será com sol forte e, infelizmente, sem chuva. As temperaturas em alta. Linhares com mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Colatina, mínima de 21, máxima de 30. São Mateus com variação entre 20 e 32 graus. Já em Vitória, mínima de 24 e máxima de 33 graus. E a seguir você vai ver que a Prefeitura está realizando uma audiência para discutir o orçamento para 2020. A audiência está acontecendo no auditório da UAB, no bairro Novo Horizonte. Daqui a pouquinho. A Prefeitura de Linhares realiza nesta noite uma audiência pública para discutir o Orçamento Participativo 2020. O encontro acontece no auditório da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, no bairro Novo Horizonte. O encontro é a segunda etapa do Orçamento Participativo. Até a tarde de terça-feira, o cidadão pôde sugerir propostas para o orçamento através do site da Prefeitura. E em Colatina, um comerciante está desaparecido para desespero da família. O sumiço desse comerciante está sendo investigado pela polícia. Jorge Pires, mais conhecido como Pires da Refrigeração, morador do bairro Maria das Graças, em Colatina, há mais de 15 anos. Ele está desaparecido desde quarta-feira, dia 23 de outubro, quando saiu de casa no início da noite. Segundo informações de familiares, ele saiu de carro e o automóvel foi encontrado no dia seguinte com a chave na ignição,
perto da casa onde mora e do local onde trabalha, com o conserto de aparelhos de refrigeração, na Travessa Antônio Pagani. Jorge é pai de 4 filhos. Ana é ex-mulher de Jorge. Eles estão separados há cerca de 1 ano. O casal tem uma filha de 18 anos. Mesmo com a separação, eles tinham um certo contato, principalmente por telefone. E a preocupação dela é a mesma dos outros familiares. Segundo Ana, Jorge levava uma vida normal, no trabalho e entre amigos, mas há algum tempo passava por crises de depressão. Minha filha mandou uma mensagem para mim que ele foi visto na quarta-feira à noite por volta de 8h30 da noite. Bom, ele saiu de casa de carro. Olha, gente, pelo que ela disse, ele saiu de carro, porque ela viu ele entrando, saindo e ouviu o barulho do carro. E o carro já foi encontrado, né? O carro foi encontrado e estava aberto e com a chave na ignição. Essa situação aí do desaparecimento do Jorge já foi passado para a polícia? Sim, já entramos com a polícia na quinta-feira e eles já estão fazendo a busca, né, da pessoa, do Jorge. Bom, como é que era o dia a dia do Jorge, junto com os amigos, os vizinhos, a questão também do seu trabalho, ele trabalhava em casa com refrigeração? A rotina dele era bem normal, ele tinha muitos amigos e ele trabalhava todos os dias, né, até por volta de 19h30 da noite, subia geralmente todos os dias a mesma coisa e não saía, né, se saísse ele falava onde ia. E com relação ao trabalho dele, funcionava normal, né, a oficina lá no térreo e normalmente não tinha problemas, né? De depressão. Esse período dura em média 2 anos, né? E ele veio se agravando agora no final. Fica então registrado o apelo a todas as pessoas que tiverem alguma informação do senhor Jorge Pires, de 72 anos, conhecido como Pires da Refrigeração. Qualquer informação pode ser passada através dos seguintes telefones: 99975-7959 ou 99779-0656, DDD 27. Olha, a gente pede para as pessoas, né, se tiver alguma informação que venha nos ajudar a encontrar, que ligue imediatamente. E aquelas pessoas que só querem saber o que aconteceu, espera um pouco, porque assim é bom que o nosso telefone fique desocupado para que a gente possa receber as informações concretas, né, que vão nos ajudar a encontrar a pessoa. Agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$400 a saca. Arábica 7, R$300. O Conilon tipo 7 está valendo R$280 a saca. Altemar Félix traz os destaques do esporte. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Notícia boa para o esporte de Linhares. O jovem lutador linharense de jiu-jitsu, Enzo Pegoretti, categoria 12-13 anos, aquele super pesado, venceu no último final de semana a sua 100ª luta. Foi no Open de Cariacica, depois de 3 combates. Com o resultado, Enzo é tricampeão desta competição intermunicipal, que chama bastante atenção aqui no estado. O feito de Enzo é histórico aqui para Linhares. Afinal, ele está 100 lutas sem perder. Um recorde no esporte. No jiu-jitsu, para atletas até 25 anos, então ele é único com esta marca. Mais detalhes nesta quinta-feira no Artes Marciais em Destaque, dentro do Sim Esportes Rádio, 11h10 ao meio-dia, na Sim FM 106.1. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com o médico neurocirurgião, Dr. Pedro Nunes Boechat, alertando para os riscos do AVC, o acidente vascular cerebral, ou mais popularmente conhecido como derrame. O bate-papo é daqui a pouquinho.
Minha gente, nesse dia 29 de outubro é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, AVC, popularmente conhecido como derrame. Sobre este assunto eu converso com o médico neurocirurgião, o Dr. Pedro Nunes Boechat, porque o número de vítimas é altíssimo no mundo inteiro, né? Todos os anos, milhares de pessoas perdem a vida por conta do AVC. Dr. Pedro, boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem? Prazer tê-lo conosco. Dr. Pedro, agora o que leva a pessoa a sofrer um AVC, o derrame, né, como é popularmente conhecido pela comunidade? E assim, acho que é importante a gente pontuar o que é, né, o AVC. O AVC, conhecido muito bem como derrame, ele é causado ou por uma obstrução de algum vaso sanguíneo cerebral ou por um extravasamento, um rompimento desse vaso. Quando há esse rompimento, é o AVC hemorrágico, que é o sangramento cerebral. Daí vem essa palavra derrame, de derramar, né? Exatamente. E aí, quando ocorre a obstrução, que é o mais comum, cerca de 80%, 85% dos casos, nós temos o AVC isquêmico, que é a falta de sangue cerebral. Ou seja, uma artéria, uma veia dessa fica tapada, o sangue não consegue circular. O sangue rico em O2, nutrientes que o cérebro necessita, não chega até o cérebro e aí sim a gente tem um infarto cerebral. Mesma coisa do infarto cardíaco, um infarto cerebral. Então, quais são as causas, né? Quais são os fatores de risco? Pressão alta, hipertensão, colesterol alto, diabetes, né, que é o açúcar alto no sangue, sedentarismo, obesidade, tabagismo, doenças cardíacas. A pessoa que tem problemas de coração pode desencadear um problema. A segunda principal causa é uma alteração de ritmo cardíaco. Que coisa, né, gente? Alteração nos vasos aqui do nosso pescoço, que são os vasos que levam o nosso sangue para o cérebro. Então, em geral, são os maus hábitos, né? Ou seja, aquele conjunto, aquele pacote de maus hábitos que pode ocasionar o AVC, né? Exatamente. O derrame. Exatamente. Doutor Pedro, agora, é possível perceber algum sinal de que a pessoa está tendo um AVC, né? Ou está em vias de apresentar esse problema? Sim. Quando devemos suspeitar de um caso de AVC? Primeiramente, qualquer sintoma que venha de uma forma súbita, instantânea, imediata, repentina, que geralmente tem uma predileção para um dos lados do corpo, seja o lado direito, seja o lado esquerdo. Geralmente um lado só. Um lado que costuma ser acometido. Quais são os sintomas? Perda de força, perda de sensibilidade, alteração da fala, compreensão, memória, tontura. Dá uma dormência? Pode dar dormência. Ou que casos de que pode... Alteração visual, o rosto, a boca pode ficar torta. Existe até uma regra que foi criada pelo próprio SAMU, né? SAMU, S-A-M-U. O S, você pede para aquele paciente para ele que dê um sorriso. Quando ele fizer o sorriso, a boca vai estar torta, o olho vai estar torto, né? Aí vem o A, abraço. Peça para o seu paciente dar um abraço. Paciente ou qualquer pessoa que você esteja perto, né? Um abraço. Se ele tiver perda de força em um dos lados, um braço não vai conseguir fazer o abraço. Exato. O M, de música, peça para falar, cantar uma música. A pessoa não vai conseguir cantar essa música ou vai ter muita dificuldade. Então, e o U, que é de urgência, para a gente entender que o AVC é uma emergência médica. Ou seja, apresentou esses sinais, tem que correr para o hospital. Tem que correr para o hospital, exatamente. Gente, é um problema grave, né? Uma situação muito séria. Agora, é possível, o senhor disse que, assim, citou aí a questão dos hábitos ruins, né? Então, é possível prevenir o AVC? Certamente. Acho que são dois trabalhos fundamentais. Primeiro, prevenção, né? Combater fatores de risco. Controlar a pressão, controlar a glicose, que é o diabetes, controlar o colesterol. Ter bons hábitos, né? Praticar atividade física, perder aquela obesidade, principalmente essa aqui, que é a centrípeta, que está perto da nossa barriga, parar de fumar, o uso abusivo de álcool. Então, tudo isso é um conjunto de estratégias que previnem com bastante qualidade o risco de um evento isquêmico cerebral, de um derrame. Doutor Pedro, em linhas gerais, o AVC atinge mais homens ou mulheres? Tem algum levantamento sobre Não isso? tem uma predileção, depende muito do tipo específico de população, né? Mas o AVC, ele é a segunda doença
que mais mata em todo o Brasil e no mundo. Olha só. E a principal doença que gera sequela e que gera incapacidade. E essa é a nossa grande luta, né? Lutar para evitar sequela e déficits muito severos nesses pacientes. Ele pode acometer pessoas muito jovens também, né? Pode. A gente já teve casos até em faixas etárias pediátricas, por exemplo, já tivemos casos também. Mas é mais comum no adulto jovem até o idoso, né? Quanto mais velho, maior a chance de ter um evento isquêmico cerebral ou hemorrágico, né? Agora, o senhor falou aí dos hábitos saudáveis que são muito parecidos com a questão dos cuidados com o coração, né? Que é atividade física, boa alimentação, etc, etc. Exato. Agora, há alguma questão relacionada ao fator hereditário também? Uma pessoa que teve um familiar que teve AVC, é possível que ele também desenvolva? Sim, existem algumas doenças mais raras, né? Chamadas, por exemplo, trombofilias, que são doenças que aumentam a chance do sangue coagular, fazer, por assim dizer, trombos, né? Que são familiares, e essas doenças, sim, elas aumentam a chance de ter um evento isquêmico cerebral, de ter um derrame, um AVC. Em linhas gerais, é cuidar bem da saúde, né? Cuidar bem da saúde. A gente sabe que a gente está comparando com as questões do coração, porque está muito relacionado a essa questão aí. Intimamente. Mas é possível, por exemplo, fazer algum exame que possa diagnosticar isso com antecedência, doutor Pedro, ou não há? Não. O AVC, você só vai ter aqueles sinais de alarme. Tem pressão alta, sou obeso, sedentário, fumo, bebo excessivamente. Pode esperar que o seu risco de ter uma doença cardíaca ou uma doença cerebral, ou as duas, é muito grande. Bom, o importante disso tudo é que a medicina avançou muito, né? E os casos de pessoas que sofrem AVC e que são salvas e conseguem retomar a vida, os números são bons, né? São positivos, né? Se o socorro vier no tempo certo. Sim, a gente conseguiu, nos últimos anos, alguns avanços fundamentais, principalmente nas técnicas de endovascular. Eu costumo dizer assim, tempo é cérebro, falo sempre isso. Quem tem algum sintoma desses que a gente já aqui citou, corra, né, lembrar da urgência, corra para uma unidade médica. Por quê? Nós temos 4 horas e meia para fazer um remédio que possa tirar esse trombo. E até 6 a 8 horas para a gente fazer um cateterismo, como se fosse o cardíaco, né? A gente entra com o catéter na perna, sobe até o cérebro e a gente tira esse trombo. Só pode ser feito em até 6 até 8 horas, né? Por isso que é uma urgência. Depois disso, a gente não consegue lidar mais como cura, e sim como tratar de sequelas. Amenizar o máximo possível. Amenizar o dano. E é tudo que a gente não quer. Hoje a gente quer que esses pacientes saiam sem déficit. Primeiro que eles se previnam. Mas mesmo assim os casos eles irão acontecer. Para esses casos a gente possui tratamento, né, desde que esse paciente chegue no tempo ideal. Entre 6 a 8 horas no máximo. Que é o tempo máximo aí, né? Máximo, então tem que estar de olho. Agora, doutor Pedro, me ocorreu aqui, assim, eu já vi casos, né? A gente já noticiou casos de pessoas, pelo menos aparentemente, né, em plena saúde, esportistas e tudo mais, que acabaram por sofrer também um AVC. Sim. Isso é normal, isso pode ocorrer, né? Pode acontecer. É muito mais provável que um paciente que fume, sedentário, obeso, hipertenso tenha. Mas mesmo pessoas que têm bons hábitos podem ter, sim, desde que tenha alguma outra doença de base, como essas doenças genéticas, né? Ou um esforço, um atleta de alto nível, que ele passe desse limite, né? Pode fazer um evento cardíaco, um infarto coronariano, pode fazer um infarto cerebral. Então, sim, todos nós temos riscos. Bom, o importante disso tudo, resumindo tudo, né, doutor Pedro, é cuidar da saúde de modo geral. Previna-se, tenha bons hábitos de vida, previna-se. Aliás, o esporte ele é muito importante, agora ele o esporte de alto desempenho tem que ter todo um acompanhamento e cuidado, né? Sem dúvida alguma, né? Existem médicos, hoje em dia, voltados só para o esporte. Então, esses pacientes, esses atletas, eles têm um acompanhamento específico, individualizado para eles, né? O que a gente tem muito medo quando a gente fala assim,
pratique atividade física, né? É a síndrome de segunda-feira. Eu acho que na segunda-feira eu vou dominar o mundo, vou começar a praticar atividade física. Faz tudo de errado no final de semana. E aí segunda-feira começa, que é correr a maratona. E isso não é bom. Possível. O interessante é ter uma frequência bacana. Então, não é um dia, e sim todos os dias saudáveis. Isso que faz a diferença. Lembrar os limites que cada um tem também, né? Exatamente. Porque cada ser humano é diferente. Respeitar os limites, exatamente. Bacana, gente, esse bate-papo, esse alerta aqui do Dr. Pedro Nunes Boechat. Ele é neurocirurgião e veio lembrar o Dia Mundial de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, né? Não há um exame que possa diagnosticar se você vai ter ou não um AVC, mas há sim os cuidados, né? Manter a saúde, como disse o Dr. Pedro, a alimentação e a prática do esporte. Dr. Pedro, muito obrigado pela presença e por trazer essas informações para a gente. Muito obrigado pelo convite. Prazer todo nosso. Continue conosco. Agradeço a você que também acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso WhatsApp 996224547. Esse bate-papo, nossos vídeos, reportagens e entrevistas, você também pode rever no nosso canal no YouTube. O telefone da redação 3373-2000. Obrigado pela sua companhia. TV Sim Linhares, seu canal local.